CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h43 agora. Estamos de volta com o CBN Campo Grande, destacando saúde e, claro, nesse radar, a Covid-19 está aí com 7 meses em Mato Grosso do Sul, né? Dia 14 de março, registramos o primeiro caso confirmado aqui da doença. Hoje já estamos com mais de 75 mil notificações, mas Mato Grosso do Sul, apesar das mortes, da tristeza das famílias, né, ainda tem números considerados melhores em relação a outros estados. Mas como estão aí as avaliações em relação à Covid, né, após todo esse período? Como estão as expectativas em relação às vacinas, em relação à saúde? Estamos mesmo no momento de desaceleração, como alguns números indicam? É motivo para se preocupar ainda ou não? Na Europa, por exemplo, estamos acompanhando alguns países voltando a decretar lockdown novamente, voltando a restringir o fluxo de pessoas, né, como é o caso de alguns países da Europa, por exemplo. Todos esses assuntos a gente vai conversar agora com o coordenador de pesquisa da Fiocruz, pesquisador Rivaldo Venâncio, que durante muitos anos também trabalhou em Mato Grosso do Sul, tem projetos de pesquisa aqui ainda na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje atua na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Doutor Rivaldo, primeiramente, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio CBN Campo Grande. Bom dia, Ginei e ouvintes da CBN. É uma imensa satisfação estar conversando com todos vocês nessa manhã de outubro de 2020. Doutor Rivaldo, antes de a gente falar de dados da Covid, o senhor teve Covid. Qual foi a experiência? Muito desagradável, porque embora não sendo leigo, mas a expectativa negativa com a evolução da doença estava continua no imaginário de todas as pessoas, sejam elas profissionais de saúde ou não. Então, os 3, 4, 5 primeiros dias de doença, os 4 primeiros dias foram realmente muito preocupantes, muito angustiantes. Felizmente não tive, além da tosse muito intensa, não tive maiores manifestações respiratórias. Ficaram, sobretudo, as manifestações sistêmicas, uma dor intensa, muito intensa no corpo, dor muscular, assim, que só um cansaço, uma exaustão, que queria ficar deitado o dia inteiro, né? E a alteração do paladar, do olfato, a tosse, a coriza, mas felizmente falta de ar não tive. E não precisei ser internado também, o que foi uma coisa boa. Mas, de qualquer forma, uma experiência muito desagradável que eu não a desejo para ninguém. Já está plenamente curado? Ou ficaram alguns efeitos colaterais ainda? Não, o paladar alterou, né? Eu continuo com o paladar um pouco alterado e talvez um cansaço físico um pouquinho maior, sobretudo a necessidade de sono diário que eu tinha. Eu dormia, sempre fui de dormir pouco, algo como 4 horas por dia, por noite, já era o suficiente. Hoje eu preciso dormir pelo menos umas 6, 7 horas para sentir um pouco melhor, né? Isso é visível, mas no mais estou muito bem. Inclusive já voltei a vibrar, inclusive, com o Mengão que volta rumo ao campeonato. Será que não é esse o motivo de falta de sono? Não, porque depois daquele jogo. Mas brincadeira à parte, realmente, o paladar alterou para várias questões e o cansaço, assim, eu sinto que o organismo ele ficou um pouco alterado, não voltou plenamente, embora eu tenha retomado já atividade física, academia, etc e tal, mas eu sinto um certo cansaço que não tinha antes. Doutor Rivaldo, eu fiz até aqui um panorama, uma retrospectiva rápida do que é a Covid no Brasil, né? Em fevereiro, março, sabíamos muito pouco da doença. Não é que a gente saiba muito agora, mas muita coisa se avançou também do ponto de vista de pesquisa.
né? E aí a gente tem também algumas vacinas em estágio já na fase 3, na fase quase de conclusão de pesquisa, de avaliação, e inclusive tem uma participação muito intensa da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. Como o senhor avalia hoje o nível de pesquisa em relação à Covid, seja no Brasil, seja no mundo? Qual é a leitura de quem está na linha de frente da pesquisa contra a doença? Veja bem, Inês e ouvintes da CBN, nós poucas vezes na história da humanidade avançamos tão rapidamente no conhecimento de um agente infeccioso que estivesse causando uma emergência sanitária em saúde em termos de tamanho e magnitude, né? A emergência sanitária, a magnitude dessa, um crescimento, a resposta da ciência em nível mundial foi muito grande. Se nós observarmos, por exemplo, o que aconteceu com o HIV/AIDS, nós ficamos mais de anos para descobrir exatamente qual era o agente causador, como que ele, enfim, os principais mecanismos de transmissão, coisa que com o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, nós resolvemos em semanas. 3, 4 semanas já tínhamos todo o mapeamento genético do vírus. Isso é um crescimento fantástico. Com 2 meses nós já tínhamos kits para diagnóstico etiológico, diagnóstico preciso da infecção, e já em condições de serem fabricados. Nós já conhecíamos boa parte das manifestações clínicas da doença. Claro, continuamos aprendendo dia a dia. Cada semana nós temos uma novidade, sobretudo em relação ao comportamento do vírus e às peculiaridades das manifestações clínicas. Algumas manifestações muito mais raras que nós passamos a conhecê-las a partir de um grande número de infectados em todo o planeta. Por outro lado, como é desejável em todas essas doenças emergentes, a busca por uma vacina avançou muito rapidamente. Sobretudo porque nós já tínhamos dados, passos muito consistentes antes, quando da emergência em 2005, por exemplo, do outro SARS, do outro vírus, do outro coronavírus, causador da síndrome da respiratória aguda grave. Então nós já tínhamos feito uma trajetória que foi temporariamente suspensa e agora retomada. Isso também contribuiu sobremaneira para que os primeiros resultados diretamente com uma vacina para a Covid tenham surgido em tão curto espaço de tempo. Ou seja, meu entendimento, nunca avançamos tão rapidamente, tão firmemente na obtenção de resultados positivos para conhecer tanto a nova doença como características do vírus causador dessa doença, o seu diagnóstico e também uma forma definitiva de prevenção, que seria uma vacina. Os avanços foram gigantescos. O senhor está falando desses avanços e no meio científico, o que se espera, eu sei que é difícil dizer isso, mas do ponto de vista de prazo, no ritmo que nós estamos hoje, qual é a expectativa da comunidade científica para que tenhamos, de fato, pelo menos uma, e se tudo der certo, 2 ou 3 vacinas contra a Covid? Veja bem, nós teremos vacinas para a Covid de vários, na realidade nós já temos. É que algumas dessas vacinas disponíveis, elas estão disponíveis para o uso nos testes clínicos que estão sendo feitos para avaliar sua eficácia. Então nós já dispomos de vacinas que são candidatas, não são oficialmente ainda vacinas reconhecidas enquanto tal. Eu imagino, Ginei, que
Para a distribuição em larga escala, ou seja, algumas dezenas de milhões de doses de vacina, nós no Brasil só teremos disponível ali próximo a fevereiro para março, embora pequenos lotes possam ser inicialmente entregues. Mas quando o senhor fala assim, o senhor trabalha firmemente com a hipótese e com a possibilidade de que os testes que estão sendo feitos serão aprovados e de fato nós tenhamos essa vacina. O senhor não trabalha com a possibilidade de que lá na fase final, olha, tudo que nós avançamos até aqui não foi conclusivo. Não, toda a pesquisa tem disso, todas as hipóteses elas existem, né? Inclusive a hipótese negativa de não dar o resultado que nós esperávamos. No entanto, as evidências acumuladas até agora nas fases 1 e 2 dessas pesquisas têm dado resultados altamente promissores, tanto do ponto de vista de segurança como de proteção, como de eficácia da vacina. Nós esperamos que a fase 3 repita esses resultados. Por quê? Porque a fase 3 é muito parecida com a fase 2, sendo utilizada numa larga quantidade de voluntários. Então, nós esperamos reproduzir. Agora, é preciso que se tenha claro, Ginei, que, por exemplo, a vacina para a gripe, ela não protege 100% das pessoas que a recebem. Tem um percentual de pessoas, em torno de 30 e poucos por cento, que, mesmo sendo vacinadas, podem adquirir o vírus da influenza. No entanto, o que nós observamos é que os quadros clínicos nessas pessoas que, mesmo vacinadas, tiveram a doença, são quadros clínicos mais leves, mais brandos. E é com isso que nós contamos também para a vacina contra a Covid. Ou seja, se não for suficiente para impedir a infecção em 100% das pessoas que recebam a vacina, que pelo menos naqueles que desenvolverem a doença se manifeste de uma forma mais autolimitada, sem que ameace a vida dessas pessoas. Doutor, trabalhando nesse sentido. Perfeito. Falando em conhecimento e em entender um pouco mais da Covid, tivemos uma informação essa semana de que uma pessoa, né, que teve a Covid pela segunda vez acabou morrendo. Ou seja, ainda não está certo, ainda não está claro, né, sobre a questão da pessoa que teve a Covid ficar imune à doença. Isso ainda não é conclusivo também, né? Não, já é conclusivo. Veja bem, uma doença que atingiu milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas mundo afora. Ter 5 casos notificados quanto reinfecção não é nada, não representa nada. Além disso, nós precisamos observar atentamente a sequência genética desses vírus, se elas são exatamente a mesma. Se forem exatamente a mesma, nós poderíamos garantir. De fato, é uma reinfecção. O que pode estar acontecendo são pequenas mutações no vírus, como acontece com a influenza. Por exemplo, a influenza H1, a pessoa pode ter a doença num ano e dali a 2 anos ou 1 ano depois ter influenza pelo mesmo H1N1. É por isso que a vacina é atualizada, né? Isso. Quando nós vamos olhar a sequência genética daquele vírus do segundo ano, nós vamos ver que não é 100% exato ao vírus do ano anterior. Então, nesse caso, não seria uma reinfecção, seria uma nova infecção. Perfeito. Por um vírus que teve uma pequena mutação. Perfeito. Então, do ponto de vista científico e com esses casos que nós tivemos, a ciência trata que a pessoa que já teve Covid, de certa forma, para esse vírus específico, ela está imunizada. Ela pode adquirir outra mutação futuramente. É o que nós estamos observando até o momento. Quanto tempo duraria essa imunidade? Isso nós não sabemos ainda. Entendi. Porque é uma doença, pode ser que em 5 anos a pessoa perca essa imunidade, em 3 anos, em 2 anos. Mas que alguma imunidade ela confere, não tem a menor dúvida. Caso contrário, seriam milhões de outras pessoas, principalmente aqueles mais expostos, no caso profissionais de saúde, pessoas que trabalham em serviços essenciais,
e já estariam sendo reinfectados novamente. Perfeito. Doutor, eu queria conversar muito mais tempo, mas nosso tempo aqui também é curto e eu sei que o senhor teve que parar uma agenda aí para nos atender e eu agradeço essa atenção, essas informações e o privilégio de ter conversado com o senhor nesta quarta-feira. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Ginês, a oportunidade de conversar contigo, amigo de longa data, e com os ouvintes da CBN no meu querido Mato Grosso do Sul. Eu estou com uma perna, eu costumo brincar que eu estou com uma perna no Rio de Janeiro, uma perna em Campo Grande e os braços no interior da Bahia, num projeto de chikungunya, mas eu sou nascido em Glória de Dourados e meu Mato Grosso do Sul, onde eu vou, ele vai comigo. Ótimo. Grande abraço. Grande abraço, bom dia. 9h58. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.